José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius, Pimenta, Terra Papagalle. Vamos analisar então essa obra. Aqui eu até coloquei o subtítulo da obra. Narração para preguiçosos leitores de luxuriosa, irada, soberba, invejável, cobiçada e gulosa história do primeiro rei do Brasil. E aí ele já coloca aí a dica de que tem sátira e tem humor nessa narração. Nesse livro, os autores José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta apostam-se da crônica história de Pero Vaz de Caminha e de outros documentos históricos para contar a versão da conquista da Terra dos Papagalle, outra versão, né, a sua própria versão. A narração é um registro cronológico, ela está em ordem cronológica, em que os fatos do dia a dia são desvelados. E aí ele mais ou menos começa a história de Cosme Fernandes, bacharel, narrador e o herói dessa obra. Ele inicia sua narrativa na mocidade, revelando tudo que ele passou até chegar no navio que chegou aqui no Brasil em 1500 e abandonaria ele nessas terras, vendo a sua permanência juntamente com os outros companheiros como punição, como tormento, como pavor, diante de um povo que ele chamou de estranhos seres, que eram os índios. Então, ele faz algumas coisas erradas lá em Portugal, enfim, se mete com a mulher de outras pessoas. E eles falam, não, você vai ter que ir na nau que está indo para as Índias, porque esse vai ser a sua punição. E aí ele vai, quando passa por muitos tormentos, né, e vai escrevendo tudo isso. Ah, estamos nesse lugar, daí acaba a comida no barco, ele só tem bolacha para comer, e só aquela bolacha, e come aquilo, e pessoa morrendo e joga no mar, e tal. Até que eles chegam, né, o Pedro Álvares Cabral avista o Brasil, que chama de a terra à vista, e descem lá e encontram um pé de frutas e começam a comer e falam, começam a jogar tudo fora, aquelas bolachas que eles não aguentam mais a comer, os biscoitos de água e sal. E aí eles não aguentam mais e eles começam a comer as frutas e tal, e aí se deparam e voltam para o navio. E aí é formada uma comitiva para ir conversar então com esses indígenas que estão ali. Eles avistam umas pessoas, eles acham que são animais. E quando eles veem mais de perto, são pessoas pintadas, e aí ele descreve um grupo de pessoas tudo pintada, com arco e flecha, ele acha muito estranho, e aí o Pedro Álvares Cabral fala que é para eles ir lá conversar junto na comitiva. E ele não quer de jeito nenhum conversar com aquelas pessoas que são animais, etc, etc. E aí vai desenrolando que eles ficam nessa terra. E ele começa a escrever 10 mandamentos em cada dia que ele passa lá, em cada tempo que ele passa, sobre como as pessoas vivem aqui, quais são as características desse povo, né? Como agir e como em relação ao povo que aqui mora. Aí o primeiro mandamento. Na terra dos papagaios é preciso saber dar presentes com generosidade e sem parcimônia, porque os gentios que lá vivem encantam-se com qualquer coisa, trocando sua amizade por guiso e sua alma por umas contas. Aí faz aquele trocadilho em relação ao dar os espelhos, né? O brasileiro deu a camisa, deu o espelho, deu o chapéu, e aí os índios entregaram toda a terra. Quando aparecer alguma dificuldade, mesmo que seja de simples solução, é preciso fazer alarde, espetáculo e pompa, pois nessa terra mais vale o colorido do vidro que a virtude do remédio. Aí já depois que eles já se estabelecem aqui para dominar as terras. As gentes da terra papagaio são muito crentes e de fácil convencimento. Por isso tem alta contra os feiticeiros, os falsos profetas, vai a coisa tanto que não há pratranheiro que lá não enriqueça e prospere. E assim é, Senhor, por serem tão credos aqueles gentios, pode-se lhe mentir sem parcimônia, sem medo de castigo. E aí ele vai falando como é fácil enganar as pessoas daqui, os indígenas, que ele chama de gentios, porque eles acreditam em tudo que é falado. Eles não têm inocência, não sabem que onde é mentira. Então é fácil convencê-los que eles não acreditam. Aquela terra onde tudo está à venda e não há nada que se possa comprar, seja água, madeira, coco ou macacos, mas o que mais lá se vende são homens que trocam-se por qualquer mercadoria e são comprados com as mais diversas moedas. Desde o primeiro são os funcionários daquela terra um tanto madraços e preguiçosos, e se na frente dos seus superiores parecem retos quando lhes dão as costas, revelam-se muito astutos e só não atendem se lhe damos algo em troca. Portanto, senhor conde, se fordes para lá, não se esqueça de ser generoso com eles, pois lá as portas não são abertas com chaves de ferro, mas com moedas de prata. E aqui ele já está falando das negociações feitas no Brasil. Naquela terra de barganhas fazem muito sucesso, e não há quem resista a um pequeno regalo.
Por isso é preciso dar sempre um afago aos que podem comprar, pois entre dois mercadores naquela terra não se escolhe o mais honesto, mas o que mais oferece mimos. E aí já está falando do jeito que as pessoas aceitam a corrupção. Naquela terra de barganhas fazem muito sucesso e não há quem resista a um pequeno regalo. Que eu repeti, aí vamos para o próximo. Naquele pedaço de mundo, senhor conde, não se deve confiar em ninguém. Pois se no sábado nos juram eterna fidelidade, no domingo nos enfiam uma espada pela garganta. A verdade é que lá tudo se rege pela conveniência, e sendo preciso, troca-se de bandeira, como as mulheres trocam de pano em dia de regra. E aí ele faz essa explicação. Qualquer coisa, não gostou, mudamos tudo e começamos tudo de novo. Outra bandeira. Na terra que se chama de papagaios, cada um cuida de si, e Deus que cuide de todos, pois pouco se faz por um irmão, nada por um primo e menos por um amigo. Modo que cada um só quer saber do seu nariz. E aí prossegue. Por último, então, os últimos mandamentos. Naquelas paragens, quando se levantam alguns, o melhor modo de aquietá-los é dar-lhes emprego ou título, porque daquela terra muito prezam serem chamados de senhores, e não há um troque em honradez por honraria. E o resumo do meu entendimento é que naquela terra de fontes tantas e lei tão pouca, quem não come é comido. E vale a lei de quem é mais esperto aqui na terra papagaio.